Preciosos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa tarde e que o Senhor nos conceda mais uma tarde abençoada, né? Quero compartilhar com meus irmãos mais uma porção das Escrituras. Quero compartilhar algo muito importante, né? Na qual nós temos aprendido com as santas palavras de Deus. E eu desejo que o meu irmão seja ricamente abençoado pela exposição da palavra de Deus, né? Porque a palavra do Senhor nos diz, né, que a exposição da palavra nos traz sabedoria, conhecimento, graça, né? E tudo isso pelo Espírito Santo do Senhor. E eu quero trazer nessa tarde aqui mais um pequeno estudo da palavra e quero dizer para você que Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Eu quero mostrar aqui, pelas Escrituras Sagradas, que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é Deus manifestado em carne humana. Eu irei gravar mais algumas mensagens com esse tema. Espero que você possa acompanhar, tirar suas dúvidas, mas a palavra de Deus, ela não deixa nós com dúvida. Então vamos começar aqui. Nós vamos ver o que Jeová aqui no Velho Testamento falou e vamos ver o que Jesus do Novo Testamento falou. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo disse aqui na carta aos Efésios, ele nos ensina essas coisas, né? Para que nós não fiquemos confundidos, né? E que nós possamos alcançar a graça soberana de Deus, o conhecimento, né, da palavra. Então, observe o que Paulo disse aqui em Efésios, capítulo 4, versículo de número 4. Eu quero ler. Não, vou ler o número 5. Né? Observe o que Paulo diz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, nós bem sabemos, né? Há várias outras escrituras nos mostrando que há um só Senhor, uma só fé. Não há dois senhores em Deus. Na divindade só há um Senhor. E nós vamos mostrar pela palavra que Jesus é Deus. Tá? O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Vamos lá. Salmo capítulo 23. O que é que diz Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora vamos ler João 10, verso 11. Vamos ver agora Jesus falando no Novo, né? Nós vimos ali Jeová falando no Velho, nós vamos ver agora Jesus falando no Novo. O que é que ele diz aqui na sua palavra? Observe, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está vendo? Salmo 23, ele disse que é o pastor. Jesus está dizendo aqui que ele é o pastor. Há dois pastores na divindade de Deus? Não. É porque Jesus é Deus. Jesus está repetindo a palavra do Pai. Está vendo aí? Vamos lá. Salmo de número 24, versículo 10. Vamos ver o que diz. Quem é este Rei da Glória?
Você pode ler antes, né? Que essa escritura vai falar lá, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, né? E entrará o Rei da Glória, né? Eu quero ler só o último versículo para não ficar comprido, né? Salmo 24, versículo 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas quem é esse Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 2, versículo 8. Vamos ver. 1 Coríntios 2, verso 8. Vamos ver quem é esse, o Rei da Glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Está vendo quem é esse Senhor? Está vendo que o Deus, o Jeová do Velho Testamento, é o Jesus do Novo, feito carne? Vamos lá. Isaías 44. Vamos lá, Isaías 44. Vamos ver o que diz Isaías 44, verso 6. Vamos ver. Então, a palavra nos ensina, irmão, toda a verdade, né? Para que nós não seja confundido pelos homens, né? Isaías 44, verso 6. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e a seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aqui é o Jeová do Velho Testamento. Ele está dizendo que ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, o versículo é o 17. Veja o que diz. E eu, quando o vi, aqui é João falando quando ele viu o cordeiro, né? E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui é Jesus falando a João. Tá vendo? Viu lá o que Jeová falou, o que Jesus falou? Esse é o nosso Deus. Vamos lá, Apocalipse 22, 13. Vamos ver o que diz ainda para frasear esse versículo, Apocalipse 22, 13. Olha o que diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Esse é o Deus Jeová, manifestado em Jesus Cristo. Está vendo aí? Porque não há dois primeiros e dois últimos, só há um. E esse é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus manifestado em carne humana. Vamos lá? Mais algumas escrituras. Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Vamos ver o que diz. Êxodo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aqui é Deus falando aqui, quando ele estava dando os mandamentos a Moisés. Vamos lá para Mateus 12, verso 8. Vamos ver quem é esse aí, né? Mateus capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Tá vendo aí? Jesus, o Senhor do sábado. Tá vendo? Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos ver o que diz. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos comparar as escrituras, irmão.
Vamos comparar a Escritura para nós não sermos enganados. Vamos lá. Êxodo 3,14. Veja o que diz. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Quem é esse eu sou? Vamos lá para João 8, o verso 50. João 8, 58. João 8, 58. Vamos ver quem é. João 8, 58. Vamos ver quem é o eu sou. João 8, 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui é Jesus falando. Esse é o nosso Deus, manifestado em carne. São João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. Quem se fez carne não foi Jesus, foi Deus que se fez carne. Ele, na forma de espírito, fez sombra em Maria, criou naquele ventre a célula de sangue, a qual foi o seu Filho Jesus Cristo, no qual ele veio habitar. Porque o próprio Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem fazia as obras? Deus, em Jesus Cristo, seu Filho. Ele estava ali reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu vou gravar mais vídeo sobre esse assunto, para você ver que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento manifestado em carne. João 1, verso 28. Ninguém nunca viu Deus. O Filho que está no seio do Pai, esse o manifestou. Jesus veio manifestar Deus na terra, mas ninguém conheceu ele, porque ele estava em uma forma humana. Está vendo aí? Vamos mais para as escrituras aqui. Jeremias 23, vamos lá, Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Vamos ver o que diz aqui. Jeremias 23, verso 6. Diz assim, ó: nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Vamos ver quem é esse Senhor, justiça nossa? 1 Coríntios 1, verso 13. Vamos ver quem é esse Senhor, justiça nossa? 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Esse é Jesus Cristo, o nosso Deus, em forma humana. Vamos lá. Salmo 95, versículo 6. O que diz Salmo 95, versículo 6. Vamos ver o que diz. Salmo 95, versículo 6. Olha o que diz. Salmo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Quem é esse Senhor que nos criou? Mateus 28, verso 9. Vamos lá ver o que diz. Mateus 28, verso 9. O que é que diz essa escritura? Vamos acompanhar para nós entendermos essas palavras. Mateus
28, verso 9. Diz assim, ó. E indo elas, as mulheres, né? Eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Veja que esse era Deus em forma humana, o nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Ainda mais, João 9,38. O que é que diz João 9,38? Vamos ver o que diz essas escrituras para nós compararmos, para nós ver se esse Deus é Jesus Cristo mesmo. João 9, verso 38. E disse-lhe, creio, Senhor, e ordenou, o 38, e ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Jesus é Deus, porque ele foi adorado. Está vendo aí? Vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 20. O que é que diz? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Vamos ver o que é que diz. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Versículo 20. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ver aqui. E o versículo 20. Vamos ver o que diz. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Vamos ver quem é esse aí que havia de dar essas coisas? João, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. João 1, verso 4. Quem é esse? Nele estava a vida. Veja, e a vida era a luz dos homens. Esse Deus que falou no Velho Testamento é o Jesus que estava no Novo, trazendo as mesmas palavras, manifestado em carne. Vamos lá. Ainda Salmo 23, versículo 1, nós já leu, né? Salmo 27, versículo 1. Vamos ver o que diz o Salmo 27, versículo 1. Olha o que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Vamos ver quem é esse Senhor. João 8, versículo 12. Vamos ver quem é esse Senhor. João 8, versículo 12. Vamos acompanhar aqui o que diz a palavra, para nós não ficarmos confundidos. João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o Jeová que falou no Velho Testamento, manifestado em Jesus Cristo no Novo Testamento, mostrando as mesmas palavras. Veja que o nosso Jesus é o Jeová do Velho Testamento manifestado em carne. Amém? Vamos lá. Vamos lá para Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos ver o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos lá. Vamos acompanhar a palavra para nós não sermos confundidos. Veja, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Está vendo? Não terás outros deuses diante de mim. Veja, João 20, verso 28. Vamos lá em João 20, verso 28, ver o que é que esse mesmo Jeová está falando, manifestado em Jesus Cristo. João 20, versículo 28. Olha o que ele disse aqui. João 20, verso 28.
Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé falou com Jesus. Tomé falou o quê? E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele falou isso com Jesus Cristo, que é o Jeová do Velho Testamento, manifestado em carne. Amém? Vamos lá ainda, Isaías 43, versículo 10. Vamos lá em Isaías, né? 43, versículo 10. Vamos ver o que diz. Isaías 43, verso 10. O que é que ele diz aqui? Veja o que ele diz aqui. Isaías 43, 10. Olha. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vamos ver o que é que diz João 14, versículo 10. Vamos lá em João 14, 10. Que aqui, esse Jeová, ele está manifestado em carne. E ele vai mostrar que ele é o mesmo. João 14, 10. Olha o que ele diz. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja que era Deus manifestado em carne, chamado Jesus Cristo na terra, fazendo aquelas obras, curando enfermos, levantando os mortos, expulsando demônio. Tá vendo aí? Fazendo todas essas maravilhas que foram feitas no Velho Testamento. Ali era Deus fazendo. O próprio Jesus está dizendo aqui, em São João 14, versículo 10, que era o Pai que estava nele que fazia essas obras. Então, esse Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é apenas seu corpo. Deus, o grande Espírito, estava manifestado naquele corpo em forma humana, aonde muitos não conseguem ver essas coisas. Mas a palavra de Deus é simples. O que nos cabe é apenas crer no que a palavra está dizendo, irmãos. Vamos lá. Ainda tem mais aqui algumas escrituras aqui. Isaías 43, 10 e 11, né? Nós acabamos de ler. Isaías 45, 23. Vamos ver o que diz. Isaías 45, 23. Olha o que diz. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Aqui é Jeová falando no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento para nós ver Jeová falando novamente. Filipenses 2, verso 9. Vamos ver aqui Filipenses 2, versículo 9. Olha, aqui Jeová disse que todo joelho se dobrará diante dele. Não é Jeová falando? Vamos ver Jesus, que é o Jeová no Novo Testamento falando. Filipenses 2, versículo 9. Olha o que diz. Pelo que também Deus... Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aqui é Deus exaltando Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O Jeová que falou aqui no livro de Isaías é o mesmo Jeová que está falando aqui no livro de Filipenses. Apenas ele não está na forma de espírito, ele está na forma de um homem chamado Jesus Cristo. Esse é o único e verdadeiro Deus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.